Amém? Você já abriu? Vamos ficar de pé mais uma vez? 1 Pedro 1, o verso 14, a palavra de Deus nos diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus Santo e Eterno Pai, nós te louvamos pela Tua palavra lida e pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo nos ensine através da exposição, da meditação, da reflexão, naquilo que vamos, ó Deus, ler ainda mais como palavra do Senhor. Continue a falar aos nossos corações e nos instrua para a nossa vida diária. Nós oramos assim, ó Deus, e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem, irmãos, é a aparência da igreja. Esse é o 7º e último sermão dentro desse primeiro bloco, e eu quero hoje explicar para os irmãos. Nós estamos falando aí desde o domingo passado sobre os aspectos da igreja, ou sobre o caráter da igreja. Estamos vendo como é a igreja de forma bem prática. Estamos vendo qual é a cara da igreja. Que aparência tem uma igreja? Será que tem a ver com aquilo que ela tem do lado de dentro, as suas estruturas, os seus utensílios? Qual é a cara da igreja? Qual é a aparência da igreja? É isso que nós estamos vendo desde o domingo passado. E nós pensamos aqui no domingo passado sobre a igreja ideal para cada um de nós, não é verdade? Eu fiz essa pergunta de forma pessoal, de forma direta a cada irmão, a cada membro dessa igreja, ou a cada pessoa que esteve aqui no domingo passado, como ou qual seria a igreja ideal para você. E nós falamos aqui sobre muitas coisas, sobre como uma igreja deve ser, ou como uma igreja não deve ser, o que uma igreja deve ter, ou o que uma igreja não deve ter, e coisas desse tipo. E nós meditamos um pouco sobre isso no domingo passado. Irmãos, refletindo ainda sobre isso, a verdade é que se dependesse de cada um de nós aqui, membros dessa igreja, ou se dependesse de qualquer pessoa que faz parte de qualquer igreja, de como a igreja deveria ser, a verdade é que esta igreja e qualquer outra, se dependesse dos seus membros, das pessoas que participam, essa igreja seria de um jeito. Essa igreja teria uma cara, teria uma aparência. Se dependesse de cada membro da igreja, dos seus gostos, das suas preferências, essa igreja ela teria um propósito diferente, ela teria uma visão diferente, ela teria uma missão diferente. E, irmãos, esse é exatamente o erro que nós cometemos, porque nós imaginamos e até mesmo acreditamos nisso, que somos nós quem vamos dizer ou decidir como é a igreja de Jesus e também o que esta igreja ela deve ou não fazer. Esse é o nosso erro, de pensar e acreditar nisso. Meus irmãos, não somos nós quem decidimos o que é a igreja de Jesus e muito menos o que a igreja de Jesus faz. Não somos nós que decidimos como é a igreja de Jesus, como ela procede. Não, nada disso. É eu e você quem decide. Por quê? Simples, já lemos um texto aqui em Efésios. Foi Cristo quem edificou a igreja. Vamos ler esse texto hoje de novo. Foi Cristo quem amou a igreja. Foi Cristo quem se entregou pela igreja. Então, somente Jesus Cristo é quem pode dizer o que é a sua igreja e como é a sua igreja e também o que a sua igreja ela faz. Não nós. Esse não é o nosso papel. Nosso papel como membros, como filhos, como parte da igreja, é tão somente de cumprir aquilo que é papel da igreja, de fazer aquilo que é missão da igreja e de viver como a igreja ela deve viver, já instituída e estabelecida pela palavra de Deus. Esse é o nosso papel como parte da igreja, ou de forma como nós estamos aqui reunidos, né? É o que nós devemos fazer, viver aquilo que a igreja deve viver. E tudo isso já foi estabelecido
por aquele que criou a igreja, que inventou a igreja. E como você já ouviu aqui no passado, igreja foi a primeira coisa pensada na cabeça de Deus. Não foi a sua família, não foi qualquer outra coisa, foi um povo reunido diante dele, o ouvindo e o adorando. Então, é assim que nós devemos viver. E é isso que nós estamos procurando aprender ou meditar, ou tão somente relembrar nessa nossa série. O que é, como é e também o que faz a igreja que Jesus edificou. Bem, a aparência da igreja. Nós vimos aqui no domingo passado, irmãos, que a igreja ela deve se parecer com aquele que a criou. Essa é a cara da igreja. É assim que a igreja é, parecida com o próprio Deus. De forma clara, o caráter de Deus deve ser o caráter da igreja. Como Deus é, ou a maneira como Deus age, deve ser como a igreja deve procurar ser, viver e também agir. Então, esse é o caráter da igreja, o caráter do próprio Deus. E é por isso que desde o domingo passado, nós estamos aprendendo qual é o caráter de Deus, para assim também entendermos qual é o caráter da igreja de Deus. E nós vimos aqui no domingo passado duas coisas. A igreja ela é única ou uma só. Aprendemos sobre isso. Por quê? Porque Deus é único. Deus é um só, se manifestado em 3 pessoas, cada pessoa tem a sua função na economia da Trindade, e assim também a igreja, nós somos um só povo, espalhados, e sobre esse povo espalhado nós vamos ver também hoje, mas nós cooperamos, contribuímos para um só propósito. Então, assim é a igreja. Vimos também que a igreja ela é santa, porque o nosso Deus, o Deus que fundou a igreja, que inventou a igreja, é um Deus santo. E é assim que nós devemos viver, porque Ele é, nós devemos também procurar ser. E hoje nós vamos continuar vendo então sobre os aspectos da igreja. Eu quero mostrar para os irmãos mais 2 aspectos do caráter da igreja, que é também o mesmo caráter de Deus. E eu quero finalizar aqui com alguns aspectos, ou na verdade com uma palavra, sobre os aspectos gerais, mas se falando dos aspectos físicos, estruturais, utensiliais, se é que essa palavra existe, da igreja. E eu quero então poder fechar essa nossa série, esse nosso bloco, colocando para os irmãos um entendimento mais geral também acerca dos utensílios, das estruturas e tudo mais, que foge da questão do caráter da igreja. Você já aprendeu que quando se fala de caráter, nós não estamos falando de coisas materiais, nós não estamos falando disso, estamos falando necessariamente daquilo que se é em essência, estamos falando de coisas que brotam e nascem do lado de dentro, e sim, de alguma forma, de forma direta ou até mesmo de forma indireta, isso que brota do lado de dentro vai ser externalizado. E é assim que nós vamos entendendo ou entender o que é a igreja ou o que é o caráter da igreja. Então, em primeiro lugar, a igreja ela é única ou uma só. Em segundo lugar, a igreja é santa. E em terceiro lugar, a igreja ela é universal ou católica. E eu quero que você guarde esses 2 termos, porque eu sei que esses termos, eles podem talvez assustar alguns, né? Mas não deveria. Como já falei aqui, hoje eu quero explicar de forma mais clara isso. O termo católico ou católica significa universal. Se você colocar agora no seu dicionário português, você vai ver que, coloca assim, católico, e vai estar lá embaixo, universal. E aí depois que vai entrar a questão que a Igreja Católica Romana, ela pegou para si. E esse termo ficou então mais conhecido por causa da Igreja Católica Romana. Mas, irmãos, uma coisa que nós precisamos diferenciar e também entender de uma vez por todas é que você dizer que a Igreja de Jesus Cristo, ela é católica ou universal,
é diferente, ou não é a mesma coisa que você dizer Igreja Católica Romana. Quando você fala da Igreja Católica Apostólica Romana, você sim está falando da Igreja Católica que você conhece. Por exemplo, o nosso vizinho aqui e tantas outras que têm espalhado no nosso bairro, na nossa cidade e em todos os lugares do mundo. E aqui entra já o entendimento. Por quê? O que significa o termo católico? Universal, ou que exerce um tipo de domínio ou poder em todas as partes do mundo, ou que existe em todos os lugares do mundo. Isso significa o termo católico ou universal. E aí você já começa a entender por que é que a Igreja Católica Romana pegou esse nome para si. Porque eles vão ensinar e vão empregar isso, impor isso, que nós somos a religião universal. Tanto que você já sabe disso. Quem nasce de forma natural, nasce debaixo ou dentro de qual religião? Da religião católica. Se você nasce, você já nasce católico de berço. Mas isso foi algo imposto pela Igreja Católica Romana. Isso por causa do domínio do Império Romano e depois de toda o desvio que esta igreja, então, ela passou a ter das doutrinas dos apóstolos, que nós também vamos ver aqui nessa noite. Então, existe uma grande diferença. Claro que nós não saímos aí falando que nós somos a Igreja Católica, mas poderemos muito bem fazer isso. Mas você precisa entender essa diferença. Uma coisa é a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a religião católica que você conhece, que talvez você já fez parte, talvez alguém da sua família, assim como da minha também faz parte. Mas, irmãos, como disse, o termo católico significa universal, que existe em todos os lugares e que exerce um tipo de domínio, de poder em absolutamente todos os lugares. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque a Bíblia diz que quem é universal, ou católico, ou que exerce domínio sobre todos os lugares, não é uma religião, não é uma determinada igreja que se intitula como católica e impõe isso em toda a sociedade, em todo o mundo. Mas diz a palavra de Deus que quem exerce esse papel é o próprio Deus. Deixa eu citar aqui, como fiz no passado, alguns textos para que você possa depois voltar nessa mensagem e conferir. Você vai ver isso em Josué capítulo 3, o verso 11, também o verso 13, Miqueias 4, verso 13, Zacarias 4, 14 e Jeremias 23, o verso 24. Agora eu quero ler com você o Salmo 97, o verso 5. Abra a sua Bíblia e você vai ver quem é universal, quem é que exerce domínio, poder sobre todo mundo. Salmo 97, o verso 5. Todos esses outros textos que eu citei, você vai conferir depois, ouvindo de novo essa mensagem, vão falar exatamente a mesma coisa. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 97, 5. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de quem? Na presença do Senhor de toda a terra. Irmãos, somente Deus exerce poder e domínio sobre toda a terra. E sendo assim, irmãos, Deus age em toda a terra, Deus converte corações e mentes em todos os lugares deste mundo, onde a sua palavra é pregada, onde a sua palavra é ministrada, onde Deus decide manifestar a sua glória. Deus, então, está convertendo pessoas em todos os lugares, em todo o mundo. Em cada canto desse mundo, vai dizer a própria palavra de Deus, há a igreja de Deus, existe um povo que se reúne diante de Deus para ouvi-lo e para adorá-lo. Há pessoas que professam o nome de Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e isso é uma realidade em todo o mundo, porque quem domina esse mundo é o próprio Deus.
Quem exerce poder sobre esse mundo é somente o Deus que nós servimos. E Deus escolhe pessoas para o servir de todos os cantos desse mundo. E quando essas pessoas que são chamadas por Deus, elas então se reúnem, elas então se aglomeram para estar diante de Deus e adorar o Senhor, esse povo que se reúne é chamado de igreja. Em qualquer lugar que esse povo se reúna, esse lugar e esse povo é chamado pela palavra de Deus de igreja. Por isso a igreja que Jesus instituiu, ela é universal, porque ela existe em todos os lugares desse mundo. Em cada canto do nosso mundo existe uma igreja. O povo de Deus está presente adorando o nosso Deus. Mas agora eu quero mostrar algo muito interessante para você e que talvez para muitos pode ser até revelador, porque eu já ouvi, talvez você também tenha ouvido, que a igreja local, ela não é tão importante assim. Tem gente que não sabe diferenciar ou reconhecer a importância de uma igreja local, de uma igreja como esta, de várias igrejas que estão nesse exato momento adorando ao Senhor, estão diante do Senhor e ouvindo a palavra do Senhor, ou já fizeram isso pela manhã, ou fazem outros dias. Já vi muita gente dizer que a igreja local, ela não é importante. E o que eu quero mostrar para você agora, é que a igreja de Deus, ela é sim universal, ela existe em todo mundo, e em todo mundo, todo povo que se reúne para adorar a Deus é chamado de igreja. Mas também, esta igreja universal, ela se mostra de forma local. Você não vê a igreja universal, não tem como. O que você vê é igreja local, ou são as igrejas locais. Quando você viaja, quando você sai desta igreja e vai para um outro culto em uma outra igreja, e aí você vai percebendo a igreja universal de Deus sendo mostrada ou manifestada em diversas localidades. É assim que a igreja universal ela é vista, através das localidades ou nas localidades. Vamos ver isso? A partir de 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, não importa o tamanho desse grupo, seja um grupo menor ou seja um grupo maior, seja um grupo que se reúna em um templo ou em uma casa, ou até mesmo em um estádio ou numa praça, o Novo Testamento chama essa reunião e esse povo de igreja. Vamos conferir comigo? Romanos 16, de 3 a 5. Olha só, todos esses textos falando da igreja universal, mas essa igreja universal sendo mostrada através das igrejas locais. Romanos 16, verso 3 até o 5. A palavra de Deus diz: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas olha só, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles, Priscila e Áquila e também os gentios. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo Jesus na província da Ásia. Vejam só, irmãos, Paulo faz menção da igreja universal, falando aqui da igreja dos gentios, mas também ele diz que havia uma igreja na casa de um casal. Essa igreja se reunia na casa de Priscila e Áquila para adorar ao Senhor, para ouvir as instruções do Senhor. Ou seja, irmãos, a igreja de Jesus, ela existe sim em todo o mundo, mas ela é vista localmente. Outro texto, 1 Coríntios capítulo 1, o verso 2.
Olha só que texto belo da palavra de Deus. Já lemos esse texto aqui falando sobre igreja, e eu quero considerá-lo mais uma vez. 1 Coríntios 1, o verso 2. Paulo então fala do verso 1, algumas instruções e tal, e diz: a igreja de Deus que está onde? Em Corinto. Aos santificados, olha só, em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, desses que invocam o nome do Senhor em todos os lugares, e nosso. Nós que estamos reunidos em Corinto. Olha só, a igreja em uma cidade inteira. A ideia é que havia esta igreja na cidade inteira de Corinto. E esta igreja, ela é chamada de igreja pelo apóstolo Paulo. E Paulo também faz aqui menção a todos os demais cristãos que se reúnem e invocam o nome de Deus. Paulo diz que Deus é Deus de todas as pessoas que invocam o nome dele. Mas também esse mesmo Deus é Deus daquelas pessoas que se reúnem em uma cidade para buscar invocar o nome do Senhor. Quantas cidades, irmãos, nós temos que existe apenas uma única igreja? Ou talvez da nossa denominação, ou de outras denominações, mas cidades que têm ali um único grupo que se reúnem para buscar o Senhor. Pois bem, diz a palavra de Deus que esse povo, se estão reunidos, invocando o nome do Senhor, é chamado de igreja. Outro texto, Atos 9, o verso 31, e esse texto vai mostrar algo bem interessante, talvez muito difícil ou não nos dias de hoje, mas uma realidade nesse tempo, um tempo onde a igreja estava começando, estava se expandindo. Você acabou de ler aqui sobre um homem que foi o primeiro a ser ganhado em toda a região da Ásia. Essa região que nós vamos ler agora em Atos capítulo 9, verso 31. Diz assim: assim a igreja, está falando de uma única igreja, tinha paz, olha só, por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Lucas diz que uma única igreja em toda uma região é chamada de igreja. Diz que essa igreja tinha paz em toda essa região na qual ela estava plantada, e ela então era edificada, caminhava no temor do Senhor, e por causa do consolo do Espírito Santo sobre aqueles irmãos e sobre aquelas pessoas que iam se achegando, essa igreja crescia em número. Está aqui uma receita para que a nossa igreja possa crescer em número: consolo do Espírito Santo. Procure consolar as pessoas que estão ao seu redor com o Espírito Santo, e você vai ver essa igreja prosperar também em números. Um último texto para a nossa leitura nessa parte, Apocalipse 5, verso 9, vai dizer o seguinte, Apocalipse 5, 9, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, uma coisa que nós vimos aqui hoje pela manhã, e eu quero aproveitar esse momento para mostrar para você, uma forma de você ver a Igreja Universal sendo mostrada de forma bem clara em igrejas locais, são aquelas 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. Lembra daquelas cartas? Apocalipse capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você tem 7 igrejas sendo instruídas de forma direta, de forma local, e o mais interessante, todos os ensinos, todas as exortações, todo o ensinamento que foram para aquelas igrejas de forma específica, também tem servido, desde quando essas cartas foram escritas, para consolar, para exortar, para ensinar
todas as demais igrejas até os nossos dias. Nós usamos as instruções, as orientações, as exortações que João escreveu, ou melhor, Jesus escreveu para aquela igreja de forma específica, e nós usamos hoje também na nossa igreja local. Então, quando nós falamos de igreja criada, instituída por Jesus, nós estamos falando que esse povo está em todos os lugares desse mundo. Em cada canto desse mundo, há um povo que se reúne diante de Deus para adorar o Senhor e para ouvir as instruções do Senhor. A igreja de Jesus, ela é universal. Por quê? O nosso Deus, ele é um Deus universal, ou o Deus universal. Outra coisa, a igreja, ela é apostólica. Esse é outro caráter, ou outro aspecto, ou outra cara da igreja. Igreja é apostólica. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo, ela precisa ser uma igreja apostólica, porque ela deve estar fundamentada na doutrina e na tradição dos apóstolos. Doutrina e ou tradição dos apóstolos. E nós precisamos, como igreja do Senhor, nos manter fiéis a essa doutrina, a essa tradição. Eu quero explicar um pouco mais disso para você. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, 19 e 20. Nós, como igreja, temos o nosso fundamento, a nossa base, temos o nosso alicerce. O que é isso? Aquilo que Jesus deixou para os apóstolos. Esse é o nosso alicerce, essa é a nossa base. O que, pastor? Tudo aquilo que Cristo deixou para os apóstolos, nós usamos como fundamento, usamos como tradição e usamos como alicerce para a nossa vida como igreja e como crentes em Jesus. Efésios 2, o verso 19 e 20 diz: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora olha só o 20. Edificados sobre o quê? O fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular desses apóstolos, desses profetas. Então, irmãos, a compreensão aqui, ela é muito simples. Os apóstolos de Jesus seguiram a Jesus. Os apóstolos de Jesus aprenderam aos pés de Jesus. Os apóstolos de Jesus, eles eram homens, pessoas submissas a Cristo Jesus, seguiam a Jesus. Esse é o nosso exemplo. É exatamente isso que nós, como igreja, fazemos hoje e vamos continuar fazendo. E como já disse, volto a repetir, isso é uma verdade e deve ser uma realidade para toda e qualquer igreja que se diz estabelecida pelo próprio Jesus. Seguir o exemplo dos apóstolos, os seus ensinamentos, tudo aquilo que foi deixado por Jesus para eles. Mas os apóstolos eram evangelistas, eram missionários, eram homens comissionados por Deus. E quando nós falamos de profeta, o texto disse isso, a função primordial dos profetas não era ler ou mostrar o futuro. E um detalhe, essa não era a função primordial, primeira dos profetas. Mas qual era a missão primordial desses homens? Era transmitir a mensagem da parte de Deus ao povo. Esse é o fundamento, esse é o ensinamento que foi deixado, isso que eles fizeram enquanto eles existiram como igreja do Senhor. E é exatamente, irmãos, esse exemplo que nós seguimos hoje. Levamos a palavra de Deus a outras pessoas, somos missionários, somos comissionados, somos profetas do Senhor nesse sentido, de levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem.
Por isso que nós somos uma igreja apostólica, não apostólica romana. E eu espero que isso possa ter ficado muito claro para você. Mas apostólica em que sentido? Que nós estamos fundamentados na doutrina ou tradição dos apóstolos de Jesus. Agora, algumas coisas sobre isso. Primeiro, dizer que a igreja ela é apostólica significa dizer que a igreja ela é alicerçada sobre o testemunho fiel acerca da mensagem salvadora de Jesus Cristo. Olha só, Mateus 16, verso 15 a 18, você sabe esse texto, vou ler para você. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, esse é o fundamento. Essa é a confissão de fé, a profissão de fé da igreja. E o texto continua, 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que estás nos céus. Agora olha o 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém ou não, irmãos? A confissão dos apóstolos, essa confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, irmãos, é aquilo que nós confessamos como igreja hoje, e sempre vamos confessar. E diz o texto, esta igreja que confessa isso, Satanás não tem poder de destruí-la. Satanás não tem poder de derrubar esta igreja. Por quê? Porque esta igreja está salva. Jesus é o salvador dessa igreja, porque foi Ele mesmo quem a edificou. Nós precisamos, então, entender isso de uma vez por todas, e podemos até dizer que nós seremos derrubados ou não, dependendo da nossa profissão de fé. Olha só que coisa séria. Aquilo que você professa, aquilo que você diz que é a base da sua existência como igreja, como servo do Senhor, vai mostrar se você vai ser destruído por Satanás ou não. Se você professa que Cristo é o Filho do Deus vivo, que é o Evangelho, você está então debaixo da promessa que a igreja que você faz parte e você mesmo não vai perecer, não vai sucumbir. Mas você deve prestar atenção sobre aquilo que é confissão. Outra coisa, dizer que somos uma igreja apostólica significa dizer que nós pregamos e ensinamos aquilo, e somente aquilo que os apóstolos ensinaram. Lemos aqui hoje pela manhã um texto inteiro falando dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos pastores. Olha só o que diz Gálatas capítulo 1, verso 8, marque esse texto, irmãos, porque Paulo vai incluir ele mesmo e os demais apóstolos verdadeiros de Cristo Jesus nesse texto. Gálatas 1, verso 8. Diz assim: mas ainda que nós, Paulo inclui ele e todos os demais apóstolos, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja o que, irmãos? Anátema. Que esse seja amaldiçoado, que isso seja uma maldição. É isso que Paulo está falando. Então, nós como igreja apostólica, somos e devemos continuar sendo uma igreja fiel no ensino bíblico, irmãos. Somos e devemos continuar sendo uma igreja que leva a sério a pregação do Evangelho. Somos e devemos continuar sendo uma igreja que pregamos apenas o Evangelho de Deus e não fábulas humanas, como outros têm pregado hoje em dia e pregaram também no passado. Dizer que somos uma igreja apostólica
também significa dizer, olha só que coisa interessante, que nós somos uma igreja que se apega à tradição dos apóstolos. Isso aqui é revelador, maravilhoso, e é bênção para as nossas vidas. Abre nesse texto, por favor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 15. Dizer que somos uma igreja apostólica significa dizer que somos uma igreja que se apega à tradição dos apóstolos. 2 Tessalonicenses 2, o verso 15. Você já abriu? Amém? Olha só o que diz esse texto. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, pregação, ensino oral, ou seja por carta nossa. Irmãos, como nós precisamos entender isso hoje em dia? Ontem eu fui pregar num culto de jovens e adolescentes, e ali tinha um irmão mais maduro, e ele depois do culto, na janta, disse: pastor, como nós erramos como igreja, como denominação, crente batista maduro na fé, dizendo isso. Pastor, como nós erramos como igreja e também como denominação, por muitas coisas que nós nos apegamos, e dizíamos e dizemos até hoje, não, essa é a nossa tradição. Irmãos, tradição não é um mero costume que nós passamos a adotar como igreja local com o passar do tempo. Isso não é ser uma igreja tradicional, pelo menos não à luz da palavra de Deus. Tradição, ou ser uma igreja tradicional, não é ser uma igreja que se apega a alguns costumes com o tempo. Dizer que somos uma igreja tradicional não significa dizer que nós temos o nosso jeitinho de ser, que nós temos as nossas coisas, temos a nossa forma de fazer. Não é dizer que nós sempre fomos e sempre fizemos assim e não vamos mudar. E como eu ou os pastores ouvem isso das igrejas? Pastor, nós sempre fizemos desse jeito, sempre fomos assim, essa é a nossa tradição, esse é o nosso jeito. Não, irmãos, isso não é ser uma igreja tradicional, apostólica, não é, de novo, pelo menos não à luz da palavra de Deus. E eu quero encorajar você hoje à noite a ler 2 Tessalonicenses, todo o capítulo 2, e você vai entender por que Paulo chega a esse momento e diz: não sejamos aí sucumbidos, ou não deixemos de apegar às nossas tradições. Resumindo todo o capítulo, ser uma igreja tradicional, ou que se apega na tradição dos apóstolos, ouça, é ser uma igreja que tem as suas doutrinas e convicções sobre Cristo bem definidas, e vive de acordo com essas doutrinas. Isso é ser uma igreja tradicional, ou uma igreja que se apega à tradição dos apóstolos. Uma igreja que tem as suas doutrinas e convicções acerca de Cristo bem definidas, e vivem de acordo com essas tradições. Outra coisa, ser uma igreja tradicional, ou ser uma igreja firmada na tradição dos apóstolos, é ser uma igreja que não se deixa levar por qualquer outro ensino a respeito da vida, do ministério, do ensino, da morte, ressurreição e a respeito da segunda vinda de Jesus. Irmãos, nós como igreja apostólica precisamos entender isso de forma muito clara. Quem é Jesus? Por isso nós pregamos aqui uma série inteira falando sobre o Evangelho, 7 sermões falando somente a respeito de Jesus, porque você ouviu e aprendeu, ou tão somente relembrou, Jesus é a pessoa do Evangelho. O que é ser uma igreja tradicional? É uma igreja que não se deixa levar
por outro ensino a respeito de Jesus. Leia esse texto que eu indiquei para você e você vai ver Paulo falando exatamente isso. Agora, uma observação que nós precisamos entender e separar. Quando nós falamos de igreja apostólica, irmãos, nós precisamos entender que não há mais profetas ou apóstolos, pelo menos não no sentido bíblico e literal desse termo. Ouça isso aqui com muita atenção. Assim sendo, qual é a autoridade apostólica? Onde está a autoridade profética? Ouça, não está em qualquer pessoa que até pode se autodenominar como profeta ou apóstolo, como nós vimos por aí nos nossos dias. Não está também em uma igreja específica, onde você passa na porta e na placa daquela igreja está Igreja Apostólica fulano de tal. Não. A autoridade apostólica não está em uma única pessoa ou em uma única igreja. Os escritos dos profetas e os ensinos dos apóstolos, da forma que nós temos na Bíblia Sagrada, irmãos, é o que dá o entendimento desse atributo da igreja. É o que dá a legalidade para que eu e você hoje, nós possamos entender e falar que a igreja edificada por Jesus é uma igreja apostólica. Mas porque essa igreja ela está sendo edificado à luz daquilo que os profetas ensinaram e à luz daquilo que os apóstolos também deixaram para nós. E tudo isso já está onde? Onde? Na Bíblia Sagrada. Está nas Escrituras Sagradas. Quer saber o que os profetas ensinaram? Leia a Bíblia. Quer saber o que os apóstolos ensinaram e deixaram para nós? Leiamos a palavra de Deus. Irmãos, nada tem a ver com igrejas ou pessoas. Quando se trata desse caráter da igreja, desse atributo da igreja, não tem a ver com pessoas ou igrejas específicas, mas tem a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com as Escrituras Sagradas. Somos apostólicos, pois somos fundamentados na doutrina dos apóstolos por meio da palavra revelada de Deus. É isso. Você precisa entender isso no nome de Jesus. Então, irmãos, essa é a cara da igreja. Essa é a aparência da igreja. É assim que a igreja edificada por Jesus é. Ela tem a aparência daquele que a criou. Ela tem a aparência do próprio Deus. Então, essa igreja ela é única, santa, universal e também apostólica. Esse é o caráter da igreja. Toda vez que você pensar como a sua igreja ela deve ser, é nessas 4 coisas que você deve pensar em primeiro lugar. E aí talvez você poderia perguntar, mas pastor, e as coisas mais práticas, os utensílios, as estruturas, tudo aquilo que nós conhecemos e que faz parte, sim, de algum modo, da vida da igreja, não da igreja, mas da vida, do cotidiano da igreja. Irmãos, ouça com atenção. Todo utensílio, dentro ou fora dessas paredes, toda a estrutura, dentro ou fora dessas paredes, são para nos servir. Tão somente para nos servir, e não para mostrar as nossas vontades, ou as nossas preferências, ou para mostrar aquilo que nós queremos fazer. Não, não é para isso. É para servir a igreja. Tudo isso que você está vendo aqui dentro, como utensílio, como material, como físico, está aqui, ou está do lado de fora, para te servir como membro desta igreja. É para isso que nós compramos as coisas, é para isso que nós ganhamos as coisas, para que essas coisas, elas possam servir o povo de Deus,
servir a igreja de Deus. Então, já fica aqui uma palavra para cada um de nós. Quer presentear a igreja com alguma coisa? Entenda isso no nome de Jesus. Isso vai ser para servir a igreja, servir o corpo, servir a família de Deus, não para mostrar uma preferência particular. Não é para isso. Outra coisa, sendo assim, tudo deve ser, irmãos, e será no nome de Jesus, avaliado e pensado para ser utilizado da melhor forma possível. Para quê? Para o bem, para o conforto, para a comodidade, para a segurança, para o auxílio de todos na igreja. Não somente para o auxílio de alguns ou de um só. Não. Tudo que você doar para a igreja ou que a gente comprar, isso será pensado. E quem faz parte da diretoria sabe que eu faço isso. A gente pensa, a gente analisa, para que isso vai servir? Como isso vai servir? Isso será pensado e analisado para servir a todo o corpo. Todo o corpo. Quando um utensílio ou uma estrutura, ela deixa de servir, irmãos, ouça isso no nome de Jesus, e com muito amor, esse utensílio ou essa estrutura é completamente descartável. Nós não temos apego a isso, não devemos ter, não faz parte da nossa tradição como igreja, e principalmente, nada disso faz parte do caráter da igreja, absolutamente nada. Então, enquanto um utensílio serve, ele serve, e quando ele não servir mais, ele não serve mais. E a gente procura melhorar, a gente procura comprar outro, e a gente procura sempre melhorar para o bem de todo o corpo. É assim que nós devemos fazer com tudo mais que não faz parte do caráter da igreja. Devemos usar para nos servir e não para nos prender àquilo e olhar para aquilo e dizer, não, isso é que diferencia a nossa igreja de outras igrejas. Não. Isso não faz parte do caráter da igreja. Amém ou não, irmãos? De forma simples e necessária, igreja. O que é igreja? É uma reunião, uma assembleia de pessoas de todos os tempos e lugares, pessoas chamadas ou convocadas por Deus para estarem diante dele, o ouvindo e o adorando. Isso é igreja, amém? Então, irmãos, é assim que nós devemos e possamos continuar vivendo, reunidos, unidos diante de Deus, ouvindo a esse Deus e adorando esse Deus. Fazendo isso, nós vamos continuar sendo uma igreja que foi edificada por Jesus. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.